Rádio Caminho da Paz apresenta o programa Momento Prevenção e Paz. A Casa Espírita mais perto de você. Olá, boa noite a todos, irmãos e irmãs de ideal. O meu nome é James Ricardo e eu sou da Associação Espírita Caminho da Luz da cidade de Presidente Getúlio. E venho trazer para vocês hoje, discutir um pouquinho, um trecho do texto da obra Guia da Nossa Doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler o trechinho do capítulo 27, que trata da eficácia da prece. Diz assim: ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, fala recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Bom, por esse primeiro parágrafo, a gente já pode concluir, já aprendemos que a prece é um meio de comunicação com a espiritualidade, ou mesmo com pessoas encarnadas a quem nós dirigimos nosso apelo ou nosso agradecimento. E também que toda prece é submetida sempre à vontade de Deus. Continuando, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estende ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Aqui nós temos a lição de que estamos todos interligados, em todos os planos, seja espiritual ou seja entre nós encarnados mesmo. E o nosso pensamento viaja impulsionado pela vontade, que é através do fluido universal, que é a matéria elementar primitiva. Então nós precisamos entender que esse fluido preenche todos os espaços do universo. E é através desse fluido que o nosso pensamento viaja. É através da prece, ela nos conecta com quem a direcionamos, seja encarnado ou desencarnado. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e a da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre os encarnados. Ou seja, não existe limite para a força do nosso pensamento. A nossa prece não guarda proporção. Podemos imaginar uma onda de rádio, a vibração do ar, por exemplo, ela fica circunscrita ao nosso espaço, à nossa matéria. A prece não tem essa limitação, a prece chega em qualquer direção, em qualquer lugar. E também aprendemos que a força e a intensidade que essa prece terá vai depender exclusivamente da nossa vontade, ou seja, da intensidade da nossa fé.
E é por esse mesmo caminho também que a espiritualidade se comunica conosco, encarnados. É através desse mesmo meio. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhes inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, o juiz supremo em todas as coisas, o único apto a torná-la eficaz. Como a gente já viu antes, nós estamos sempre adstritos à vontade de Deus. Pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Ele adquire, deste modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se desse se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Ou seja, o que nos falta sempre é a prece. Com certeza, através da prece é que teremos meios de obter os bons conselhos, as boas intuições da boa espiritualidade. Nós viemos com a força moral necessária, a gente pode adquirir através da prece a força moral necessária para enfrentar as dificuldades. E mesmo que a gente esteja em dificuldades, a gente pode, através da prece, intuição da espiritualidade, encontrar novamente o caminho do bem. A gente tem males, a maioria dos males que nós enfrentamos são decorrentes das nossas próprias faltas, são decorrentes do que nós mesmos fizemos neste mundo ou até mesmo em encarnação anterior. E a prece, nesse caso, a doutrina nos explica que pode nos auxiliar bastante. São a ajuda da espiritualidade. E a gente depois não pode reclamar, porque que não teve força de resistir tentações, mas também não orou, não pediu a ajuda divina através da prece para resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda em quantidade divide muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se a observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação de nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Ou seja, como falamos anteriormente, tudo é decorrente de nossos próprios atos, lei de ação e reação. Nós é que ultrapassamos o limite necessário. Simplesmente seria seguir as leis de Deus e estaríamos no caminho correto. Mas enfim, estamos aqui para aprender e para evoluir. E com esse texto aprendemos que a prece é essencial e muito importante na nossa vida. Então, com esse pensamento,
encerramos esse vídeo. Agradeço a oportunidade e desejo a todos muita luz, muita paz e que a espiritualidade amiga sempre vos acompanhe e vos proteja com as bênçãos de Deus. Que a James, Associação Espírita Caminho da Luz, de Presidente Getúlio.